Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos debater aqui sobre a crise hídrica. Afinal de contas, estamos na temporada de seca no Centro-Oeste brasileiro. E você é o nosso convidado para acompanhar esse debate gostoso aqui, né, com os nossos ilustres convidados também aqui, né, que nós vamos apresentar agora com um VT preparado pela nossa produção. Então, roda o VT. Clarismino Júnior é advogado que atua nas áreas de direito agrário, minerário e urbanístico. Formou em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Estácio de Sá. Foi diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional. Superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Goiás. E membro do Conselho Curador da Fundação de Assistência Técnica e Extensão Rural de Goiás. Péricles Antunes Barreira é advogado ambiental, professor do Departamento de Ciências Jurídicas da PUC Goiás, desde agosto de 2002. Graduado em Direito pelo mesmo departamento em julho de 83. Graduado em Agronomia pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás em julho de 81. Atualmente é coordenador da 5ª turma do curso de especialização em Direito Ambiental da PUC Goiás, mestre em Direito Agrário pela Faculdade de Direito da UFG. Foi membro do Programa de Direitos Humanos, PDH da PUC Goiás e analista ambiental do IBAMA Goiás. Então, e você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá tem todos os nossos programas que já foram ao ar, dezenas de programas que estão lá disponíveis para você baixar, assistir, compartilhar, né, e também mandar sua mensagem para nós, sugerir temas para a gente debater aqui. Estamos aqui então com os nossos convidados, Dr. Clarismino Júnior, né, nosso amigo e que está na raiz desse programa. Afinal, ele participou aqui no início, quando a gente estava estudando esse programa, nós fizemos um piloto e ele participou aqui com a gente. E o tema foi justamente esse, sobre a crise hídrica. Então, muito obrigado pela presença, doutor Clarismino, e muito boa noite. Boa noite, professor Daniel. É um prazer estar aqui na nossa casa, né, a PUC de Goiás, que afinal de contas eu me graduei aqui. E um prazer também de rever meu colega de classe, Dr. Péricles Antunes Barreira. Somos da mesma turma, somos egressos dessa casa e foi uma honra para mim. Eu soube da repercussão muito positiva do programa e voltamos, né, lamentavelmente, a discutir uma questão que é renitente em nossa história. É, né? Verdade. Doutor Péricles, obrigado pela presença. Péricles Antunes, obrigado, muito boa noite. Boa noite, é um prazer. Espero que essa conversa sirva para que as pessoas dimensionem a crise da água, se posicionem e trabalhem a favor da melhoria e da condição de conservar a água. Nós estamos numa crise mesmo, e essa crise não é inventada, não. Existe mesmo escassez de água no nosso país, água doce nós estamos falando, água de beber, né? Água potável. Na realidade, nós temos sim uma crise que se agravou em 2014, especialmente no Sudeste. Mas nós temos contradições. Na região amazônica tem sobra de água, mas tem pouca população, né? Enquanto o Sudeste, na realidade, tem uma população grande, é o centro de produção do país, e a água tem faltado, né? O eixo Rio-São Paulo e pegando Belo Horizonte, a água tem faltado. A gente acredita isso, não só a questão ambiental, mas a má gestão dos recursos hídricos. Ok, má gestão dos recursos hídricos. A má gestão está no gerenciamento, Concorda com isso, doutor, primeiro? Concordo em gênero, número e grau. Mas essa má gestão o Péricles colocou essas dicotomias regionais, né? Uhum. Nós somos o país que tem a maior reserva de água doce do mundo, né? Se não me engano, 20%, né, do total de água doce, ou algo parecido, ou algo semelhante.
E uma vez o professor, o nosso primeiro superintendente de recursos hídricos, né, ele falou um dia que estava num congresso internacional e um árabe, um representante de um país árabe, falou assim, mas como o Brasil tem problema com tanta água disponível, né, que o problema era esse. Mas o problema é a falta de gestão. A inexistência de gestão ou a má gestão. No caso do Estado de Goiás, não culpo nem os secretários, nem os técnicos, os funcionários da CECIMA. Tá? Olha como é que formou. CECIMA é a secretária, por exemplo, a Secretaria Estadual de Cidades, me ajuda aí, Pérez, infraestrutura, meio ambiente e tudo de Orleans e Bragança, com todo respeito aos telespectadores. Mas o que aconteceu? O Estado mínimo é interessante e necessário, que nós deixamos de ter uma máquina estatal obesa. Gigante e tal. Mas o Estado mínimo não pode comprometer o Estado eficiente. Uhum. E quando criaram um órgão com tantas atribuições, né, foi inflado de atribuições, mas esse órgão se esqueceu, por exemplo, quando se fala em saneamento, ele tem uma estrutura de uma estatal de economia mista, que é a Saneago, para realizar. Quando se fala em infraestrutura, ele tem uma autarquia, que é a AGETOP, para executar. Mas quando se fala em meio ambiente, não se criou uma estrutura, talvez com nível de autarquia, para executar, ter maior dinamismo. Água, né, por exemplo, como é que você vai gerir todas as bacias hídricas de Goiás em Goiânia se você não tiver essa estrutura desconcentrada? Não falo nem de centralizar, porque é uma questão que não cabe aos municípios resolver, mas cabe ao Estado. É uma competência indelegável à outorga de água. Então, nós temos aqui alguns problemas. A Saneago mostrou esses dias, né, com o abastecimento público de Goiânia, o meia-ponte, quer dizer, o sistema meia-ponte, já com pouca água daquela vazão prevista, e num contribuinte da bacia do meia-ponte, que é o João Leite, que o João Leite é afluente do meia-ponte, já com maior capacidade de fornecimento. A reserva que nós temos aqui é do João Leite, não? Essa reserva de água é da Saneago, que foi essa é o lago do João Leite, mas já antigamente tinha uma captação que era bem inferior a essa grande represa do João Leite. Mas o João Leite é um afluente do Rio Meia Ponte. Só para finalizar, nós temos, e pegando esse gancho do professor Péricles, em relação às dicotomias regionais, nós temos uma dicotomia regional em Goiás. Por exemplo, a bacia do Meia Ponte, ela ocupa 9 pontos, estou falando a bacia com todos os contribuintes e tal, sim, ela ocupa 9 pontos qualquer coisa do estado, do território do estado de Goiás. Mas quase 60% da população habita justamente a bacia do Meia Ponte. É verdade. Então, você chama a atenção, não sei se o doutor Péricles concorda com isso também, que o fato da CECIMA ser uma grande secretaria e que em algumas áreas dessa secretaria tem uma autarquia com uma certa autonomia em relação ao próprio secretário, como a AGETOP, é a mesma coisa, o mesmo tratamento, não se dá à água o que deveria ser, porque é uma área salutar importante, né, para o Estado e para a população de um modo geral. O senhor concorda com isso também? Concordo, certamente. O doutor Clarismino tem uma visão administrativa também excelente, porque ele foi administrador ambiental no Estado e no município, e a colocação dele foi perfeita. Foi realmente, essa é uma situação. O que se tem é uma superintendência que, na realidade, não consegue ter uma estrutura suficiente para emitir as outorgas de uso da água, né? Isso ao nível estadual. E, de fato, a questão da gestão atinge não só o Estado, mas ao país também, né? Porque, na realidade, a gestão da água é muito complexa. A presença é importante, a presença regional ou subregional é muito importante nesse caso, né? É porque a água, além da distribuição da água via rede de água saneada, que
que não é necessariamente da Saneago, mas de qualquer empresa que distribui a água tratada para a população, tem esse sistema, mas a água também é utilizada na agricultura, a água é utilizada na geração de energia. Então, a água é fundamental. Então, a gestão dessa água ela é fundamental, não é isso? O modelo brasileiro é uma cópia do modelo francês, em que criou escalas de administração, né? Você começando na base, tem um comitê de bacia. Mas essa progressão de gestão, ela não aconteceu na celeridade que se precisa. E aí, então, isso vai afetar a gestão, né? Além da questão ambiental. 60% da água que é consumida no Brasil é para a agricultura, né? Depois vem a indústria, depois vem a parte comercial e a população, né? Então, é importante, de novo, que esses comitês sejam estruturados para que a administração da água, incluindo o meio ambiente, seja eficiente. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta, nós vamos ver sobre justamente o uso racional da água e a capacidade que nós temos aí, né, de fornecimento natural da água e a necessidade que temos de fazer uma reciclagem dessa água. Daqui a pouco a gente volta.